Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pois bem, quero compartilhar com você mais um vídeo dessa série, A Intercessão com Dores de Parto. Irmãos, este vídeo aqui é aquele tipo de vídeo que o Espírito Santo vai falar com você. Esta pregação aqui vai responder muitas das perguntas. Não sabe aquela coisa assim? Antes de você desistir, assista esse vídeo. Então, é isso daqui. Vai trazer respostas. Por que não há libertação na tua vida? Por que não há cura? Por que você procura Deus nas religiões, nas igrejas, nos lugares e não encontra? Por que você sente um vazio na tua alma? Você que tenta preencher a tua alma com uma série de coisas e ainda continua aquele vazio. Ah, pastor, sou um cristão, sou uma pessoa de Deus, sou um crente, mas parece que eu não sinto aquela essência realmente de Deus dentro do meu coração. Este vídeo vai explicar muita coisa para você. E vocês que são já do canal, fiquem ligados, porque este vídeo, essa pregação, vai dar início a uma outra campanha. Depois que nós fecharmos aqui essa campanha Gerando Milagres, nós vamos começar uma campanha baseada nessa pregação de agora, onde nós vamos orar para Deus ativar no teu espírito fonte de águas que vão jorrar milagres, fonte de poder, de unção. O que é fonte? Fonte é um milagre que não para de jorrar. O que é um milagre financeiro, por exemplo? Uma fonte financeira. É algo que não para de jorrar. O que é uma fonte de cura na sua vida? É um nível de saúde que você recebe e aquela enfermidade que você lutava contra ela vai ser vencida e nunca mais vai voltar. E assim, no seu casamento também, o que é uma fonte? Fonte é algo inesgotável, que jorra, que jorra. Então preste atenção. Vão ser 28 dias de oração. Por quê? Porque na primeira semana nós vamos orar 7 dias ativando a fonte da vida espiritual. Unção, milagres, poder, autoridade. Depois que nós fluímos a unção, poder, autoridade e as coisas espirituais, até dons espirituais, o que a gente faz? Mais 7 dias para fluir o financeiro. Depois mais 7 dias para receber cura, libertação, quebra de maldições. E depois mais 7 dias envolvendo vida conjugal, casamento, relacionamento e família. Então dá o total aí de 28 dias, ou seja, 4 semanas, onde nós estaremos orando e desenvolvendo a comunhão para que um rio de águas, um rio de bênção, um rio de unção jorre do nosso interior. Ah, pastor, como que eu faço para entender tudo isso? Você tem que assistir o vídeo todo agora. É um vídeo comprido, muito grande, ficou mais ou menos 1h30. Então, se você quiser assistir 2, em 3, em 4 partes, de pouco a pouco, faça isso, mas você vai ser impactado. Prepara o lenço para chorar. Deus vai falar tremendamente com você e muitas respostas vão vir aqui. É uma revelação muito aprofundada da Bíblia, tá? E eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração e muitas coisas vão ser respondidas aqui neste vídeo, tá bom? Já marque o seu joinha, o gostei. Agora, meu irmão, minha irmã, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Ativa o sininho das notificações, acompanhe essa campanha de oração que agora nós estamos fazendo, que é Gerando Milagres, que essa vai dar continuação para outra. Pastor, como eu faço para encontrar os outros vídeos? É só você vir aqui no primeiro link nas descrições e clicar, tá escrito aí, falando da playlist da série, e entre aspas, campanha. É só clicar nesse link que você vai entender o que é que nós estamos falando. Mas essa palavra é impactante. Vai tocar o teu coração poderosamente. Tá preparado? Então abra o seu coração para receber a manifestação da glória de Deus, tá? Um abraço e um beijo no seu coração. Dia 30/6, às 16 horas,
na Igreja Poder da Palavra de Deus, em Rattaustrab 15, 71.574, Burgstein, Beckening. Dia 29/6, às 15 horas, na Igreja das Brotaus, Alemanha, Cheruscaster 7, 70.435, Stuttgart, Zuffenhausen. Dia 13/7, às 14 horas, no Hotel Sommeral Ticino, Zuckerstrasse 72, 8953, Dietikon, Suíça. Dia 5/7, às 19 horas, na Igreja do Avivamento e Graça, na Avenue General Jomini 20, em Payerne, Suíça. Dia 14/7, às 14 horas, culto no lar. Endereço: Friedekarstrasse 6, 8953, Dietikon, Suíça. Graça e paz, boa noite para todos, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Então, irmão, vamos lá para mais um dia de oração nessa campanha, mais um dia também de estudo de palavra. E essa mensagem que eu vou trazer hoje, irmão, é algo muito forte. Sabe uma pessoa assim que está com depressão? Sabe assim, pessoas que têm problema financeiro, problema de saúde, seja qual for a natureza do problema, o tipo de problema, essa palavra vai responder para você. Por que você está assim? Qual é o motivo que faz com que a tua vida esteja ruim como está, ou alguma área da tua vida ruim? É forte o que nós vamos estudar aqui hoje, nessa 7ª ministração por mim, né? Tivemos 2 também com o pastor Wellington. Nós estamos falando sobre a intercessão com dores de parto. Nós estamos falando sobre o ventre espiritual. E hoje eu quero que você detenha toda a sua atenção para o que nós vamos falar aqui. Talvez eu me estenda um pouco mais, viu? Porque eu quero passar tudo de Deus para você. Essa noite é aquela noite que o Espírito Santo vai falar com você tremendamente através da palavra. Amém? Amém. Vamos lá então. Irmãos, para começar, nós vamos falar um pouco sobre o conceito de vaidade, tá? E para falar sobre o conceito de vaidade, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Nós vamos falar sobre vaidade. Pastor, o que é vaidade? É brinco, batom, roupa? É a calça apertada da irmã? É o frisado do cabelo? Porque eu vejo o pessoal pregando vaidade e diz que vaidade é do capeta, do Satanás. Você vai entender hoje o que é vaidade no significado e no entendimento original. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2 diz assim, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. A grande verdade é que nós temos 2 palavras hebraicas sobre o termo de vaidade. Diga assim, shal. Diga de novo, shal. E também temos a palavra que aparece mais de 70 vezes no Antigo Testamento. Diga assim, avel. Diga assim, vaidade. No hebraico, avel. E o que significa avel então, que é a vaidade? Eu vou falar tanto, eu vou correr assim, eu vou falar tanto para você, tanto no original hebraico, que significa, e também nós temos a palavra mataios, né? A palavra mataios, que é o grego, a palavra grega para vaidade. Preste atenção, vamos comigo, para você fixar e memorizar. Diga assim, vaidade, avel, significa sopro, vapor, bolha,
qualquer coisa invisível que desaparece, significa oco, sem sentido, irreal, sem valor. Tudo isso é vaidade. No grego, a palavra mataios, nós temos aqui a tradução como vazio, inútil, fútil, sem valor e incapaz. O que é vaidade? Salomão disse: tudo é vaidade. A grande verdade é que tudo é um imenso vazio. Salomão, ele percorreu a vida toda dele, irmãos. Depois você lê Eclesiastes 2. Ele foi cantor, ele foi músico, ele foi agricultor, ele foi arquiteto, ele foi de tudo. Ele procurou a essência das coisas, da vida, um significado para a vida nas coisas. E o que ele encontra nas coisas? Ele diz: fadiga de espírito. No final do livro de Salomão, de Eclesiastes, onde ele está na maior idade, na idade madura, ele dá um conselho para os jovens: jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Irmão, Salomão foi o cara mais rico que houve na Bíblia, e a Bíblia diz que depois dele não haveria alguém mais rico do que ele. Salomão, ele foi tão vaidoso, irmão. Ele diz no texto dele aqui, que aquilo que os olhos dele desejou, ele não privou o seu coração de ter. Sabe aquele negócio de sentir a sensação de ter aquilo? Ele tinha tanto poder aquisitivo, tanta influência política, que ele queria o que ele quisesse, ele recebia. Passou uma mulher bonitona, quero ficar com ela. Ele ia lá e ficava. Fosse nos dias de hoje, qual é o carro mais rico que tem? Vou sentir o prazer de ter esse carro. Vai lá e compra. Ele procurou o significado das coisas, testando e provando elas. Ele diz: o que os meus olhos ouviu e desejou meu coração, eu não privei. Ou seja, tudo que estava disponível para ele, ele procurou. E ele diz: eu experimentei tudo, e no final, tudo é vaidade. Tudo é um imenso vazio, oco. Dentro de uma visão científica, tudo que constitui a matéria é constituído, é criado, é feito, é montado pelos átomos. Quem fugiu da escola? Para você ter uma ideia, na cabeça de um alfinete tem aproximadamente 20 milhões de átomos. Quantos? Toda a matéria, tudo que é físico é composto por átomos. E átomos é 99,9% de um vazio e um núcleo, que não pode nem se dizer que é algo material. É uma espécie de energia condensada. Então tudo que é físico, isso aqui é a Bíblia, batom, brinco, tudo, vestido, roupa, essa realidade nossa aqui, na verdade tudo é um imenso vazio. E quem procura Deus no homem, nas coisas, não vai encontrar. O que ele vai encontrar? Vazio. Tudo. Então preste atenção, o que é vaidade? Vazio. Porque Deus, Ele quer preencher o nosso coração, a nossa vida. Então pare daquela religiosidade: isso é vaidade, porque tudo é vaidade. Se você diz assim: eu quero um carrão, é vaidade. Se você diz: eu prefiro ficar andando nu na rua, peladão, porque eu sou desprovido de vaidade. Mentira, isso é vaidade já. Vaidade é tudo, tudo é vaidade, se você gosta ou não gosta. Ele diz que até você se sentar debaixo de uma sombra, Salomão diz, isso também é vaidade. Meu Deus. Ele diz: tudo isso é um vazio, como um vento, como uma bolha de ar, que dentro da bolha não tem nada. Não existe Deus dentro da matéria.
Deus ele está numa outra dimensão que nós vamos falar agora. Então, vaidade é basicamente isso. A vaidade também, ela está ligada dentro da Bíblia a um conceito de adorar ídolos. De fazer o quê? Pessoas que procuram Deus em uma imagem de escultura. A vaidade está ligada diretamente com isso. Eu vou ler um versículo para você, de Jeremias, só para fundamentar, mas tem mais outros aqui, só que não vai dar tempo de ler, que hoje nós vamos correr aqui. Jeremias 51:18. Porque as pessoas procuravam Deus dentro de imagens de esculturas, e isso era um significado, um entendimento também de vaidade, porque vaidade é o quê? Oco. Vaidade é o quê? Vazio. Então estão procurando Deus dentro de algo que é vazio. E aonde Deus está? Você vai entender. Aonde Deus está, ou aonde Deus quer estar. Você vai te pegar hoje, irmão. Você vai ver, você vai ver. Jeremias 51, nós podemos ler o versículo 18. Vaidade são as obras de engano, no tempo da visitação de Deus perecerão. Isso está dentro do conceito, depois você lê o texto todo, sobre a adoração aos ídolos. Eu também anotei Ezequiel 13, como já está aqui também perto, eu vou ler para você. Ezequiel 13, como eu estou aqui com a Bíblia rapidinho, eu acho aqui. Ezequiel 13, se você pegar do 1 até o 23, veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dizei a eles, os que profetizam, fala ao coração, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, e que em nada viram. Os profetas de Israel, ó Israel, são como as raposas no deserto. Não subsiste as brechas, nem reparastes os muros para a casa de Israel, para estardes firmes na parede diante do Senhor. Viram vaidade, adivinhação, mentirosas, os que dizem: o Senhor disse, quando ao Senhor não disse nada. E fazei o que se espera, o cumprimento da palavra. Porventura não tiveram visões baseadas em suas vaidades, que é o que? Em nada, em um oco, uma visão baseada na vaidade, ou seja, uma visão oca, falsa. E não falastes adivinhações mentirosas, quando dissertes, assim diz o Senhor, sendo que tal não disse nada. E assim vai, até o 23, ele continua dizendo sobre vaidade, no sentido de adoração aos ídolos e pessoas que procuram adivinhadores. Vaidade. Diga assim: vaidade, então, é um vazio. Sabem que eu separei aqui umas taças aqui? Direto eu falo aqui sobre habilidades do espírito humano, mas nunca preguei assim, aprofundado nessas coisas. Eu vou falar de uma parte apenas, porque tem a ver com a nossa campanha. Uma parte. Sobre uma parte do espírito, que é o coração. É o quê? Já falei aqui algumas coisas. Só que nós falamos do coração sendo as entranhas de misericórdia. Você vai ver uma outra visão então do coração do homem. E você vai mergulhar mais aqui no entendimento. Eu quero que você volte então e abra lá em Eclesiastes de novo, para ficar mais legalzinho de você entender. Nós vamos ler do versículo 1, mas o que eu quero, o que é importante para mim aqui, é o 6, tá? Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento algum. Olha aqui, antes que se
escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas de Israel e se encurvarem os moradores, porque já são poucos, e se escureça os olhos daquele que observa pela janela, e as portas da rua se fechem por causa do baixo ruído da moedura, e se levante a voz das aves, e todas as filhas das músicas se abaterem, como também quando temerem o que é alto, quando houver espanto no caminho, e floresce a amendoeira, que está falando dos cabelos brancos, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, ou seja, acabar o apetite, porque o homem se vai, a casa é eterna, e os planteadores andarão rodeando pela praça. Diga comigo agora, diga assim: antes que se rompa o cordão de prata e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Salomão, ele está falando poeticamente sobre a pessoa envelhecer, porque na verdade ele está velho aqui já. Ele tem de 60 a 70 anos de idade. Ele já é um idoso, uma pessoa madura. E ele está falando, só para você ter a noção, ele diz aqui: quando para você um gafanhoto for pesado, que não consegue levantar um gafanhoto, quando os seus olhos não conseguem mais ver a luz, quando está perdendo as vistas. Ele continua dizendo o seguinte, o versículo de número 5: porque o homem vai para a casa eterna, ou seja, para a morada eterna. Ele está falando da morte. Então, antes que a morte venha, aí ele vai começar a falar poeticamente de coisas, antes que se rompa o cordão de prata. É uma parte do espírito do homem. Antes que se quebre o copo de ouro. O copo de quê, irmãos? De ouro. Antes que se despedace o cântaro junto à fonte, e antes que se quebre a roda. Todos esses aqui do versículo 6, cordão de prata, copo de ouro, cântaro e rodas, são partes do espírito humano. Ele diz que se isso daqui se acabar, se quebrar, o homem morre, se desliga completamente da natureza dele. Então eu quero que você acompanhe aqui. Eu coloquei aqui, Samuel, traz essa jarra com água aqui. Eu coloquei aqui, devido ao celular estar aqui no meio de vocês, não sei se vocês vão perceber, mas eu levanto aqui. Copo de ouro. Está escrito o que aqui? O pessoal está enxergando bem. Temos aqui também uma outra parte do ser, alma. E temos aqui o corpo. Sim? Pode deixar aqui, Samuel. Em cima aqui, isso. Essa é a composição do ser humano: corpo, alma e espírito. Aqui é o nosso ser, que está interligado em 3 dimensões: na dimensão física, corpo; na dimensão da alma, pensamentos, emoções, sentimentos, alma; e essa outra parte aqui, que é a mais importante, que é a que veio de Deus, corpo. Fica aqui, ó, no coração do homem. E aqui, ó. Salomão, ele fala do copo de ouro. Por que copo de ouro? Diga assim: copo de ouro. Porque é um lugar aonde se armazena algo.
Você vai ver o que é que se armazena aqui. Na verdade, a essência do Espírito é armazenada aqui. Então imagine que tivesse 3 iguais eu aqui então para representar corpo, alma e espírito. O que une os 3, as 3 dimensões é o espírito, é o coração, coração e coração. Se o coração físico para, o coração da alma também para, e assim sucessivamente o coração que está no espírito. Se quebra, isso aqui se quebra, o copo de ouro vai se quebrar. É isso que Salomão está dizendo. As pessoas não entenderam, e aqui nesse espírito, nessa parte do espírito, da mesma forma que nós temos, Paulo ele vai dizer sobre o homem interior, sobre o espírito humano. É diferente da alma, o espírito humano. Antes de Adão cair, todo mundo sabe, antes da queda, o homem não era composto assim não, corpo, alma e espírito, não era assim, era o inverso, era o espírito, aqui o espírito, aí a alma ficava sempre no meio e o corpo, era assim o governo do homem, espírito, alma e corpo, porque Deus criou a gente para ser assim, espírito, alma e, certo? Pecou, Adão pecou, e isso aqui foi substituído. Agora, quem governa o ser humano é aqui, a alma. Quem governa o ser humano é o quê? A alma. A alma, então, ela vai ser governante, só que ela não foi criada para governar, porque a alma nada sabe. Principalmente a alma de Adão, que ele vivia numa época de inocência. Quem está me entendendo, diga amém. Está aqui, dentro desse recipiente aqui, chamado Espírito, é um copo. Quando a glória de Deus era sobre a vida de Adão, primeiro, antes da queda, emanava o poder de Deus. Quando Adão peca, então esse poder sai. Esse poder saindo, morre o espírito. Morre o espírito, ele fica adormecido. Quem vai governar é a alma. Hoje, nós temos uma batalha entre esses dois aqui, alma e espírito. O espírito sabe de todas as coisas. A Bíblia diz assim, pelo apóstolo Paulo: quem conhece o homem, a não ser o espírito do homem? E quem não conhece, e quem conhece as profundezas de Deus, senão o espírito de... Na verdade, essa parte aqui do seu ser, sabe todas as coisas que você precisa. Quando você aceita Jesus, então, essa parte que estava adormecida, ela é reativada, ela nasce de novo, no processo do novo só que mesmo assim, corpo, alma e espírito vai ter que passar por um processo de libertação e cura. 1 Tessalonicenses 5 e também 2 Coríntios capítulo 7 fala da purificação do corpo, da alma e do espírito. O espírito também tem que passar? Sim. Eu vou falar só de uma parte, irmão, hoje, que é do copo de ouro. Então, aqui, tá vendo essa água? Essa água é a representação de Deus, tá? Essa água, ela vem e enche o homem aqui, Vou colocar só um pouco. A essência de Deus. Só que imagina agora essa água que está aqui dentro, ela não tem expressão nenhuma. É uma essência vazia, porque ela está sem Deus. A essência original dela não tem mais. Não tem expressão de glória, não tem mais poder. Aqui, a alma, ela também procura se encher de coisas. E o que a alma quer se encher? De vaidade.
A alma, ela procura algo para se preencher. A alma, ela procura drogas, sexo, prostituição, dinheiro, um monte de coisa. Ela quer ficar preenchida. Porque na verdade o que preenchia ela é o que estava aqui, ó. Que parou. O que nutria a alma é o que saía do espírito. E agora, como não tem mais nada para nutrir ela, ela procura coisas para preencher o espaço vazio. E na verdade ela procura naquilo que ela vê e naquilo que ela observa, pelos olhos, pelo aquilo que você pensa. Então ela vai procurar tudo isso. E o corpo aqui, ele vai ser o reflexo do que acontece na sua alma e do que acontece no... Se o teu corpo está doente, enfermo, é porque isso aqui que se encheu de enfermidade, de problemas. A solução está aqui, ó, no teu espírito. Só que o teu espírito também está vazio. Ah, pastor, mas eu nasci de novo, aceitei Jesus, continuo do mesmo jeito. Existem várias partes do espírito que tem que ser ativadas profeticamente para você receber níveis de glória. O coração, deixa eu pegar aqui o meu esboço aqui. O coração, eu vou só citar os versículos para a gente ficar. Salomão diz em Provérbios, eu anotei aqui, Provérbios 4, 23, que no coração do homem, que é aqui, ó, essa taça, está as fontes da vida. Porque tudo que estava aqui nesse espírito emanava para cá, para cá. Mas deixa eu te dizer algo, não existe nada que você faça na alma que venha refletir no espírito. Hoje as pessoas procuram algo fisicamente para preencher a alma, e a alma para preencher o físico. Não há nada que faça você vir para essa dimensão do espírito. Porque na verdade o teu ser, o teu espírito, ele tinha uma fonte. Ele tinha o quê? Uma fonte que jorrava para a alma e para o corpo. Uma fonte de poder que foi perdida, que foi cortada, que você foi destituído da glória de Deus. Agora eu vou me aprofundar mais um pouquinho, amém? A Bíblia diz que Ezequiel teve uma visão. A visão de Ezequiel bate com todas as teologias dos teólogos. Não tem o templo do Senhor? Paulo nos diz assim: vós sois o templo de Deus, sim ou não? No templo havia o lugar, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo do... É a mesma coisa, corpo, alma e espírito. 3 lugares no templo. O templo era o lugar de morada de Deus. Então, no átrio é a representação do corpo. O átrio qualquer pessoa acessava naquela época. O átrio qualquer pessoa acessava. No lugar santo, somente os levitas e sacerdotes entravam no lugar santo. Já era uma coisa mais restrita, ou seja, nem tudo entra assim na sua alma. No espírito, que representa o lugar santíssimo, só um homem entrava. Uma vez por ano. Dentro do lugar santíssimo, dentro do lugar santíssimo, havia a Arca da Aliança, que representava a presença de... É engraçado que a palavra que Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo, a palavra no original é naos. É o quê? Naos, no grego, que significa santuário. A ideia que Paulo tem, quando ele diz que nós somos o templo de Deus, era do templo. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Ezequiel, agora você vai entender melhor. Ezequiel, ele tem uma visão do templo de Deus, não o templo do Salomão, mas o templo do céu. Em Ezequiel capítulo 47, ele vai descorrer, ele vai falar, ele vai explicar como que funciona. Ele diz que dentro do templo há um lugar no limiar do altar, embaixo do altar. Ele diz que lá
sai fontes de águas. Sai fonte de quê? De águas. Todo mundo sabe, irmão. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. O altar de Deus é no coração, é no Espírito. O altar de Deus é aqui. Ezequiel, ele diz, saía do altar um rio de águas. É engraçado, né? É muito loucura isso aqui. Porque não eram as pessoas que levavam água. A água não vinha de fora. Deus não está fora, irmão. Está aqui dentro. A água não vinha de fora. A água, Ezequiel diz que jorrava de dentro. De dentro do altar para fora. Ezequiel, ele está vendo a fonte de água embaixo do altar. E essa fonte de água, ela sai de dentro do templo e vai passando em lugares. Até chegar fora do templo, aonde tem um rio. E nas margens do rio, plantas que nascem. Folhas bonitas, frondosas. E o que rega tanto as dimensões. Imagina então esse rio fluindo daqui, saindo do Espírito, saindo do lugar santíssimo. E ele vai e passa pela alma. E passa pelo corpo. E a Bíblia diz que ele toca as nações. Porque a representação do mar é as nações, é as pessoas, as plantações de Deus. Vós sois a plantação de... Então, esse rio, ele começa aqui, Essa nascente de água, ela está aqui, dentro do homem. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vou repetir para você entender. Nada que você precisa para a sua vida, espiritualmente, vem de fora. Tem que vir do seu espírito. Esse copo de ouro, coração, espírito, só há um jeito dessas águas fluir. Essa parte do nosso espírito é a parte chamada de comunhão. Por que comunhão? Porque da mesma forma que essas águas se unem, lá em Ezequiel 47, depois ele vai dizer, eu acho que até anotei aqui o versículo, em Ezequiel 47, ele fala que ele viu, 47:1, 47:9, ele diz que as águas curam. Ele diz, essas águas aqui, irmão, que saem daqui, que é o altar, essas águas que saem do altar, que é o coração, elas passam, e aonde essas águas passam, elas curam. Ah, pastor, eu queria tanto ser curado hoje, liberto, próspero. Eu estou te dando o segredo hoje, irmão. Sai daqui, do seu espírito. Todo o poder que você precisa, toda a unção. Porque isso daqui vai transbordar e vai passar dentro da sua alma, vai nutrir a sua alma e vai curar o seu corpo. E ela vai indo até tocar as pessoas também. Eu quero que você entenda essa dinâmica hoje. Essas águas que curam. Essas águas são a representação do preenchimento da unção de Deus em nosso espírito, em nosso coração. Amor, revelação, ressurreição, mistérios escondidos e ocultos. Eu anotei aqui 1 Coríntios 6:17, que fala que aquele que aceitou o Senhor Jesus, ele se torna um só com Cristo. Lembra da oração sacerdotal, João 17? Quem lembra, irmão? Qual que é a oração de Jesus? Pai, que o Senhor faça que eles sejam um só conosco. Lá na visão de Ezequiel, ele começa dizendo que viu um rio, depois ele diz que é 2 rios. Só que são 2 rios que se juntam, se unem. Esses 2 rios é o seu espírito e o espírito que se une. Que era sempre, era o plano, era o projeto original. Aqui, as águas é o espírito. Era o seu espírito fundido ao Espírito Santo, fundido ao Espírito de Deus. Quando saiu o Espírito Santo daqui, ficou um espírito sem expressão, um vazio. Aí nada mais, não tinha mais uma nascente que fluía para cá
e para cá, para a alma e para o corpo. Por isso que as pessoas falam: pastor, eu estou sentindo um vazio tão grande, eu queria me matar, aí eu perdi isso, perdi aquilo outro, agora eu não tenho mais vontade de viver. É porque você não tem uma fonte que emana para a sua alma e para o seu corpo. Essa noite é noite da gente ativar isso no seu espírito. Tudo que você precisa está aqui, na dimensão do espírito. Só que o espírito e a alma, eles têm um conflito. Já eu vou falar desse conflito. A função, ou melhor, a união do Espírito Santo e o seu espírito é a mesma coisa de um casamento. Eu anotei aqui várias passagens, eu vou citar para você anotar, tá? Eu falei até nessa ministração aqui, lembra que eu falei sobre o conceito de iada? Iada é o quê? Conhecer. Conhecer é o quê? Ripa na... os irmãos estão craque, hein? Vocês estão craque no ripa na chulipa, irmão? Meu Deus. E é engraçado que é no altar que é onde saem as águas, que Ezequiel disse, que também vai ser o casamento do Messias. Vai ser o quê? A sua união, a sua comunhão com o Espírito Santo, ela acontece no Espírito. Por que tem um monte de gente querendo se relacionar com Deus, com a espiritualidade da alma, e nada dá certo? Porque não é na alma que nós nos relacionamos com Deus, é no Espírito. A alma, irmão, na verdade ela vai ser um tradutor daquilo que ela recebe do Espírito. Não é da alma para o Espírito, é do Espírito para a alma. A alma é o filtro, mas muitas coisas às vezes acontecem aqui, no Espírito, que a alma não consegue discernir. Por que a alma não consegue discernir e às vezes ela não aceita? Porque a alma, ela tem um regime de escravidão. Diga assim: a alma é escravizada pelo medo. Então a alma, ela tem medo, irmão. É forte isso daqui. O casamento acontece quando os dois rios se encontram. Quando os dois rios faz o quê? Quando os dois espíritos se fundem. Pai, que o Senhor faça um só, que Ele seja um só conosco. Um só conosco. Eu anotei aqui várias passagens, não vou ler, mas vou citar para você anotar. Esse conceito de iada nós encontramos em Gênesis 4:1, em Isaías 62, versículo 5, em Efésios 5, quando Paulo fala sobre o casamento, fala para os homens tratar as mulheres como Cristo e a igreja, numa união nupcial, em um casamento. E também João, que eu falei aqui, João 17:3, que eles te conheçam. Ou conhecer, continuar conhecendo a Deus. Então conhecer a Deus é uma intimidade, é um relacionamento, é uma união, é um casamento. Acontece na alma, acontece no Espírito. Acontece no Espírito. Também nós falamos da plantação, que é a manifestação dos filhos. Ezequiel 47:12 fala que essas águas que ele viu saindo do altar, saía do altar para fora do templo. Elas tocavam plantações, e ali na beira daquelas margens do rio, a Bíblia vai dizer que havia a árvore da vida. Amém? A árvore da vida. Essas árvores que tem na beira dessas margens são os filhos. Diga assim: existe um modelo de igreja dos filhos, que irão ser remédio para as nações. A Bíblia diz que as folhas frondosas daquela árvore curava e servia para remédio para as nações. Então o fruto dessa igreja que entendeu
que é do Espírito que sai as águas, para influenciar tudo, águas que curam, águas por onde elas passam multiplica, restaura, aviva. É essa igreja que entendeu e se relaciona com Deus no Espírito, que vai ser remédio para as nações, para aqueles que estão precisando de remédio, remédio no sentido de cura para todas as áreas da sua vida. Amém? Em Ezequiel 47, 9 fala que são os dois rios que se fundem, se transformam em um só, tá? Quem quiser anotar. Eu anotei aqui também um versículo que Paulo diz assim, ninguém conheça o outro na carne, mas conheça o outro no Espírito. Paulo está dizendo para a gente não conhecer as pessoas na espiritualidade da alma carnuda, que tem pessoas que a espiritualidade dele é alma pura, não tem nada do Espírito. Mas por que esse conflito existe? Nesses dois lugares, Espírito e alma. A todo momento, o Espírito Santo, quando você aceita Jesus, ele vem aqui para dentro. Só que ele tem um longo trabalho das coisas que acontecem aqui no teu espírito, a tua alma atender, a tua alma absorver. E agora nós vamos navegar em uma passagem bíblica bem conhecida de todos. E é aqui que vai estar muita da revelação. Diga assim, João, capítulo 4. Eu vou ler aqui para vocês. Acho que todo mundo conhece, né? Essa passagem. Se você quiser acompanhar comigo, João 4. Aqui, resumo básico, porque agora quando eu entrar aqui, é que vai chocar você. Resumo básico. A parte do Espírito é onde a água flui, é onde os rios se encontram, é no altar. O Espírito significa o lugar santíssimo dentro de nós. É o lugar santíssimo. No lugar santíssimo só um homem tinha acesso, sim ou não? O lugar santíssimo, que é o Espírito, só Deus entra, mais nada entra. O seu problema é esse, que você não entendeu, que mais nada entra. O que entra nos outros lugares, os sacerdotes entravam aqui, espiritualidade da alma. No corpo, pecados, iniquidades. Aqui no Espírito, também você pode sofrer influência dos pecados e das iniquidades. Se eu falei para você que essas águas, que aqui, deixa eu tirar um pouco aqui do copo para colocar de novo, porque senão vai transbordar. Aqui eram as águas de Deus, tá? Mas o diabo, que é espírito, ele se conecta ao ser humano também, através a fim de prender e dominar. A fim de prender e dominar o quê? Aí nós temos aquele outro estudo, lembra? Dos cativeiros espirituais. O diabo só pode dominar a sua alma quando ele tem acesso ao seu. Então aqui no seu espírito, ele vai jogar iniquidades e pecados, porque a sequência não é daqui para cá, é de lá para cá. Começa no espírito. A alma fica aqui dentro do conceito de vaidade. Vaidade é o quê? Vazio. A alma, na verdade, ela está desesperada para conhecer a Deus e se relacionar com Deus. Só que ela não sabe aonde Deus está. E Deus está aqui, dentro dela, dentro do ser dela, só que numa outra dimensão, a dimensão do Espírito. É aqui que é a chave de todas as coisas. Então aqui é o lugar de comunhão com Deus. Para você desenvolver isso daqui, ficar brilhante, forte, com muita unção, com muito poder, você tem que desenvolver a comunhão. O que é a comunhão? Um casamento, como eu disse para você. Um casamento de fidelidade, de harmonia, de alegria. A alma, quando você vive a espiritualidade dela, a alma é preguiçosa,
é chata, é passiva. Ah, eu não quero ouvir essa ministração. Ah, eu não quero orar, eu não quero cantar hoje. Ah, eu não quero isso. A sua alma, se você viver a espiritualidade dela, como diz o nordestino, tu está lascado, meu irmão, porque tu vai sofrer. Ela era para ser nutrida com o que vem do Espírito, só que ela não sabe disso. Então agora nós vamos para um diálogo do Espírito e a alma conversando. E para você entender esse diálogo, que é tanto para você absorver essa revelação, eu quero que você abra a sua Bíblia, então, em João capítulo 4. Versículo 5, para a gente ganhar tempo. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Isto era quase meio-dia, a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus disse para ela o quê? Dai-me de... Preste atenção para você absorver essa revelação. Jesus é a representação do Espírito. Aqui, ó. A mulher é a representação da alma. Tanto no contexto exterior, como para você. É como se dentro de você, o Espírito, Jesus, quisesse comunicar. Sabe o que faz uma pessoa ser fiel, buscar Deus, se livrar dos pecados, ser um homem e uma mulher de Deus? É a revelação que é passada do Espírito para... Você pode decorar a Bíblia toda, se você não tiver revelação no Espírito que vai iluminar sua alma, tu vira uma biblioteca ambulante, mas não tem força nenhuma o teu Espírito. Preste atenção nisso daqui. Jesus, ele começa o diálogo, o Espírito começa o diálogo falando para a alma, pedindo para a alma o quê? Dai-me de... Por que ele vai fazer isso? Porque a alma tem sede. A alma tem o quê? Sede. Essa sede significa as necessidades. As necessidades que a alma tem, as carências que a alma tem. Então, para o Espírito começar um diálogo com a alma, ele vai tocar no ponto principal, nas necessidades. Então o Espírito diz assim, ó, me dai de beber. Aí o que a alma vai responder? Como tu, sendo judeu, pede a mim que sou mulher, água para beber. Olha a resposta da alma. É uma resposta que está cheia de frustração, decepção, mágoas, raízes de amargura, religiosidade, conflito. Porque a Bíblia vai dizer, os judeus não se comunicavam com o samaritano. Olha o conflito que a alma está. O Espírito está querendo começar um diálogo. Olha, ele é paciente, irmão. O Espírito é paciente. Aí o que o Espírito diz para a alma? Que respondeu mal. A alma respondeu mal, sim ou não? Porque a alma, irmãos, ela está cheia de sistemas, de soluções, sistemas para solucionar o problema dela. A alma, ela se recusa a dar água para o Espírito, porque na grande verdade não tem nada que a alma, aqui ó, possa dar para o Espírito, e sim o Espírito para a alma. Mas a alma não sabe disso. E para o Espírito comunicar, ele começa um diálogo. Porque olha como que a alma já recebeu. Já grosseira. Com raiva, com rancor, com preconceitos, com um monte de coisa. Então o Espírito tem que desenvolver um diálogo.
Depois da resposta ruim dessa mulher, da alma, o que Jesus diz? O Espírito diz: se tu conhecera, se tu soubesse, alma, o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, na verdade, você não ia dar água para ele, você iria pedir, e eu, Espírito, te daria águas vivas. Jesus então, ele vai despertar na alma a curiosidade. Se tu soubesse, se tu conhecer, ou seja, a alma diz: então eu quero saber. Aonde? Cadê? Como? A alma começa a se questionar, porque na verdade a alma é inocente, ela não sabe o que acontece no Espírito. A alma não sabe o que acontece no Espírito. A alma não sabe que do Espírito existe um altar que flui águas, que sai daqui. Mas Jesus vai tendo paciência, o Espírito vai tendo paciência. O segundo ponto que aquela mulher diz, o Espírito desperta a curiosidade, ativa a curiosidade na alma, e a mulher vai responder: opa, aonde está essas águas vivas? Aonde está? Porque a alma, irmão, ela quer que seja saciada as necessidades dela. A alma quer o quê? Saciar as necessidades. Por que as pessoas são levadas para qualquer tipo de engano? Porque na verdade, no fundo, está todo mundo com sede de prosperar, sede de vencer, sede de ter saúde. Está todo mundo, em busca de algo que possa matar a sede. E o Espírito vai continuar falando. E fala para aquela alma: alma, se tu soubesse, tu me pediria águas vivas. Só que a resposta da alma é o que todo mundo já sabe. É uma resposta baseada na lógica, na filosofia, na ideologia, nas tradições. Quem está me entendendo, diga amém. A resposta da alma vai se basear em uma ciência, em uma política, em algo que é baseado na vaidade. Vaidade é o quê? Vazio. Em uma ciência que nem ela mesma domina. Porque na grande verdade a alma, ela tem medo daquilo que ela não pode controlar. Quer ver? A alma olha para Jesus, a mulher olha para Jesus e vê. E pergunta para Jesus: como assim? Versículo 9. Disse, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Vai dizer que os judeus não conversavam. Jesus responde, o 10. Respondendo diz: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede água, que diz, dai-me, tu pediria águas, e eu te daria águas vivas. A mulher diz para o Senhor, olha aqui o que ela vai dizer: Senhor, tu não tem como tirar. Porque a mulher está olhando Jesus encostado lá, e olha para ele e percebe: ele não tem cântaro. Ele não tem cântaro. Como que ele vai tirar água? Como que ele vai armazenar essa água? Como? Porque o cântaro, diga assim, o cântaro é a representação de algo para armazenar. E nesse entendimento é controle. Algo que controla a quantidade de água. Porque a alma, ela tem sede de controle. Ela não foi criada para controlar. Ela não foi criada para dominar. O espírito sim, mas ela teve que se virar. A alma teve que se virar e criou sistemas de controle. E tudo que sai do controle da alma, ela tem medo. Tem pessoas que dizem para mim: pastor, não vou lá no culto do Senhor porque eu tenho medo das pessoas manifestar demônio. Porque a alma tem uma sensação de querer controlar. É uma espiritualidade da alma. A alma tem medo. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de arriscar e não dar.
Aí eu não vou fazer essa oração porque eu não sei se vai, porque a alma ela está pensando só em ganhar. E na verdade, ela faz isso porque ela tem esse sistema de controle. Não vê você que está aqui hoje no culto, ouvindo eu? 90% das pessoas vieram porque as suas coisas saíram do controle. Casamento saiu do controle, vida financeira saiu do controle, vida física, doenças e enfermidades apareceu, saiu do controle as enfermidades, a doença. E o que a alma quer? Resolver. Soluções. Aí ela já foi no médico, já consultou um especialista em economia. A alma já pesquisou livros de filosofia, de política. Está todo mundo querendo resolver e inventar soluções para todo mundo. Sim ou não, irmão? Só que a alma ela vai se basear na vaidade, naquilo que Salomão procurou. Eu procurei um significado das coisas na vaidade, em um vazio. O que eu encontrei? Nada. Fadiga e cansaço. Só isso que eu encontrei. Vou voltar ao diálogo do espírito com a alma. A alma olha assim, mas você não tem como, você não tem cântaro. A alma olha para o poço e diz: o poço é fundo. Como é que você vai tirar a água de lá? E ela depois pergunta, a terceira pergunta: aonde é, pois, que está essas águas vivas? Ela queria saber. A verdade é que o poço também representa a alma. Um poço que ela vai tirar lá as necessidades básicas, o mundo. O poço representa o mundo, as necessidades que dia após dia ela tem que ir lá. Ela tem que ir lá pegar. Ela cria uma mecânica de ir lá, porque ela tem necessidade. O poço é a alma, é aquela caverna, aquela cisterna muito profunda. É a nossa alma, é muito profunda. A alma, ela está dizendo para ela mesma, no fim das contas, aonde é que está a solução disso tudo? Porque toda água que eu venho aqui e bebo ela, eu volto a ter sede. E que tipo de coisa que pode preencher a minha alma? Aquela mulher, ela queria saber. Ela diz para Jesus: como que você vai tirar águas daí? Aonde estão essas águas? Ela queria saber. Jesus desperta a curiosidade dela. Ela dá respostas lógicas. E, na verdade, o que Jesus queria fazer era quebrar o cântaro dela, para que ela não tivesse mais necessidade de ir lá. Jesus diz para ela, na continuação, porque ela diz assim no versículo 11, tu não tens como tirar, o poço é fundo, aonde pois tem águas vivas? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço de beber, ele mesmo bebendo, junto com os seus filhos e o seu gado? Olha a resposta de Jesus no versículo 13, respondeu Jesus e disse, Jesus não responde diretamente ela, Jesus diz uma outra coisa, para ativar mais ela, aguçar mais a curiosidade, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu der, se fará nele uma fonte de água, que salte ou que jorre para a vida eterna. Aí, você começa a construir, constrói comigo o pensamento. A alma, o espírito chega para a alma e diz, me dá de beber, e você sabendo que a alma não pode dar nada de beber ao espírito, nada da alma pode preencher nada, mas o espírito quer trazer uma revelação para a alma, quer mostrar para a alma algo que ela ainda não conhece, que ela desconhece, e aí a alma responde, como você pode pedir? Eu estou cheio de preconceitos, os judeus não conversam com o samaritano. Aí começa a amargura da alma, tristeza, ódio, revolta. Jesus disse, o Espírito dizendo para a alma,
eu tenho aqui e posso dar para você águas vivas. Não, estou olhando para você, porque a alma ela só vê o natural, o físico. Eu estou olhando para você, o poço é fundo, você não tem cântaro. Aonde é que estão essas águas? Você é maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço? Ele, os filhos e os gados beberam? E Jesus traz a revelação: não, mas a água que eu der, que eu vou dar para você, não é essa. É uma água que você vai beber e nunca mais você tornará a ter sede. Porque essa água que eu te der, ela vai fazer em você uma fonte. Do seu interior vai fluir uma fonte. A alma, então, meu Deus, eu preciso dessa fonte. O que a alma responde? Versículo 15: disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui mais buscar. Ela quer a água para resolver os problemas dela, para ela acabar com aquele mecanismo de toda vez buscar, de toda vez ir lá e pegar água. Só que não é assim. Diga assim: a sede não é o suficiente. Para as águas fluir do seu espírito, irmão, a alma ela tem que entender algo, que não basta só ela ter a sede. Está todo mundo com sede, eu tenho sede. Está todo mundo querendo resolver os problemas, só que a necessidade em si não resolve. A água ela tem que ser purificada, limpa, porque ele, aqui ó, está vendo aqui a alma, para ela ser preenchida, vou colocar aqui de novo para você. Essa alma vazia, ela busca tudo na vaidade. Tudo que a alma quer, ela busca na vaidade. E o diabo aproveita e enche ela de pecados, de iniquidade, e a alma fica presa em cativeiros espirituais, que não consegue sair. Tudo por causa dessa ligação aqui. Jesus diz: a fonte que eu vou fazer dentro de você, para ela acontecer, olha o que Jesus diz: vai lá e chama o teu marido. Vai e chama o quê? E ela diz para Jesus, a alma: eu não tenho marido. Jesus disse assim: dissertes bem, porque 5 você tivestes, e agora o que você tem não é. O que é isso? O que é maridos? Casamentos, alianças. Sabe o que o Espírito está dizendo? Para mim se casar com você, você tem que abandonar os seus outros casamentos. Porque eu só quero ser um com você, alma. Você, alma, tem que fazer parte de mim. Você, alma, tem que se livrar dos outros seus casamentos. E só que a gente podia já fazer uma pregação de mais 2 horas, né, irmão? Quantos casamentos você tem? Casamentos ideológicos, teológico, filosófico, que tudo construiu, tudo foi realizado aqui, ó, na alma. Sabe qual que é o problema das pessoas, irmãos? Não é a sede, é porque quando ele fala em casamento, ah, não, mas eu estou casado com a prostituição, então não quero, então as águas não vão fluir. Ah, não, mas aí não tem jeito, eu estou casado com a minha religião, se for assim não vai, então não tem jeito. Vai lá e chama o seu esposo. Nós não estamos falando de gerar milagres, não é intercessão com dores de parto, gerar, não falamos isso a campanha toda. Pega essa revelação para você. O seu marido espiritualmente, o seu casamento espiritualmente vai definir quais são os seus filhos. Aí eu lhe pergunto: quais são os seus filhos hoje? Miséria, pobreza, enfermidade, doenças. Você está num casamento, alma, você já teve 5, vários, e não deu certo. Você está em outro
que nem é teu. Que nem é teu. Na verdade, alma, eu quero casar contigo, o Espírito está falando. Eu quero ser um só contigo. Aquela mulher, ela diz e responde: eu vejo que tu és profeta. Aí eu vou lhe falar uma coisa. Esses casamentos é na alma. A pessoa pensa assim, ó, a sua alma, eu vou falar a você, a sua alma aqui, ó, vira adolescente, aí cresce a maioridade e diz: não, para saciar minha sede eu vou me casar, vou ter filhos. Aí você vai lá com muito esforço, escolhe uma pessoa boa, às vezes ruim também, sei lá, casa, mil maravilhas, aí você está vivendo a felicidade, de repente você ainda acha que tem um vazio. Eu acho que já estou me realizado como casal. Não, eu vou ficar rico agora, vou ganhar muito dinheiro. Aí você vai lá, estuda, trabalha, se esforça, se casa com os estudos para você, pronto, aí agora você está bem financeiramente. De repente a alma se sente vazia de novo. Não, agora que eu estou com muito dinheiro, estou casado e bem casado, o que eu vou fazer? Vou fazer ajuda humanitária, missões. Aí você começa a ajudar todo mundo. Pega os cachorrinhos na rua, abandonado, vai nos mendigos, evangeliza, fala. Aí, mas mesmo assim você sente um vazio. Ai meu Deus, ainda está vazio. Eu vou procurar Deus. Então a alma diz: vou procurar Deus, vou na religião. Aí você vai para uma igreja, buscar Deus em uma religião. Aí você percebe que está procurando e estuda muito, você se forma em teologia, um monte de coisas são construídas na sua mente, na sua alma, mas parece que mesmo assim ainda tem aquele vazio, porque a religião aonde você buscou, aonde você está buscando, você ainda continua vazio. Aí você pensa: poxa, aonde é que está Deus mesmo? Aonde que eu posso matar a minha sede? É o quadro dessa mulher que se casou com vários maridos, com várias coisas, e acha que é o suficiente. Aquela mulher, ela termina, e eu vou terminar também, falando: não, mas nossos pais, eles adoraram aqui nesse monte. A alma, ela só visa o que é terreno. Jesus responde para aquela alma e diz: não é aqui que você vai adorar, não é em Jerusalém, não é nos montes. O Pai está à procura de verdadeiros, aqueles que adoram onde? Pronto, voltamos para a estaca de novo. Aonde é a adoração? No Espírito. E é uma adoração baseada em verdades, e não um mecanismo da alma que alguém criou, dizendo: não é assim que adora, faz assim. Não é assim, você tem que rodar de um pé, você tem que sapatear. Não, você tem que ter o cabelão. Não, você tem que rapar o sovaco. Não, santidade é isso. Não, adoração é sertanejo gospel, é adoração gospel. A alma procura sempre um lugar de adoração, mas na verdade não é uma dimensão física, é uma dimensão espiritual. Deus não está à procura de adoradores daqui, mas aqueles que adoram no Espírito, porque é no Espírito que há a comunhão, aonde os rios fluem. Mas o problema nosso sempre será o conflito entre a alma e a alma entender a revelação do Espírito, o que o Espírito quer passar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de mim. Aonde eu vou, as pessoas procuram: pastor, ora por mim, para me ser curado, para me ser liberto, um monte de coisa, casamento, vida financeira. O que eu tenho que passar para essas pessoas? A água da comunhão que eu tenho com Deus. O nível de comunhão que eu tenho com Deus vai refletir em mim mesmo, porque é um rio que sai de dentro do templo, de dentro do Espírito, que pega a alma
pega o corpo, e lembra da visão de Ezequiel, e sai de dentro das portas para tocar o que está nas margens, ou seja, as pessoas. Só que a religião, que os pastores, padres, monges, sei lá o que tipo de religião, sabe qual que é o problema? É que eles querem alimentar as pessoas pela água que eles têm, e deixam as pessoas como essa mulher, sem ativar a fonte dentro delas. Aí você vem aqui é eu, ó. Pastor, faz uma oração por mim. Aí eu vou e oro por você e Deus te cura. É porque a água que está dentro de mim saltou e tocou você, e você, ó, foi cheio. Então você, através de um relacionamento de honra, de fé, acredita, eu oro por você, e essas águas que fluem de mim tocam você, aí você é curado. Só que o que acontece? Se você não procurar se encher, você vai passar a vida toda bebendo da água dos outros. Não tem problema você beber da água dos outros, mas eu estou falando de uma mulher que criou uma mecânica que toda vez que ela tinha sede, ela ia lá. Irmão, eu vou ficar 10 anos orando por você pela mesma coisa? Eu vou ficar 30 anos orando por você e dando água para você toda vez, sendo que você pode e tem a oportunidade de despertar essas águas dentro de você? Você vai ficar como essa mulher que todo dia ia lá, até ela chegar no nível de estafa e cansaço, e dizer: então me dá dessa água para eu nunca mais voltar aqui. E Jesus disse: opa, não é só assim, não é só a sede. Você tem que divorciar dos seus casamentos para se casar comigo. Eu anotei uns versículos aqui, deixa eu ver se eu encontro eles aqui. Eu anotei, deixa eu ver se eu encontro. Acho que eu não anotei aqui nessa, que fala lá em Apocalipse, casado, casada. Não anotei aqui, mas lá em Apocalipse fala sobre a noiva e o noivo dizendo: vem. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva, que é o casamento, é a união, dizem: vem. O que acontece? O que nós estamos tentando passar para vocês, o que eu quero que vocês sejam como igreja, que seja essa igreja, ó, que flua no Espírito. Só que essa igreja aqui, que flui no Espírito, que ela se enche, tem que vencer e divorciar dos casamentos que é a alma divorciou. E é aqui que está. A alma é segura. Ah, eu não vou sacrificar dízimo, oferta, não vou sacrificar. Orar 3 horas da manhã? Tá doido? Isso é, ixi, aqui ó, porque tudo que a tua alma não tem controle, e se você é apegado no controle da alma, a sua vida espiritual sempre será uma vida espiritual limitada. Quem vive a espiritualidade do Espírito, no Espírito, ele é como Jesus diz, é uma geração dos filhos do vento. Ele diz para Nicodemos, que não sabe da onde vem, nem para onde, mas eles são levados pelo vento do Espírito. Hoje ele está aqui dizendo aqui: não, eu vou fazer isso, aquilo outro, mas de repente a vontade do Espírito vem e sopra para outro lugar. A alma, ela não quer essa inconstância, ela tem medo. Porque se eu falo de sacrifício, de oferta, de ajudar os irmãos, a alma vai dizer: mas vou ficar sem, como é que eu vou ficar depois? Ela não consegue crer no milagre depois. Ah não, mas se eu acordar de madrugada para orar pela pessoa, depois eu vou ficar com sono, e meu dia vai ficar comprometido. Ah não, mas se eu pegar um ônibus, um avião para ir lá no pastor Eliseu, eu vou ficar sem. Então a alma, ela cria mecanismo, tudo para se segurar. E quantos testemunhos? Agora você põe na balança, você que é crente,
Quantos testemunhos você não já viu de irmãos, de irmã? Eu não vou falar os meus, porque os meus para você talvez não servem. E você, mas você é pastor, está falando para manipular as pessoas, para chantagear as pessoas. Não. Mas quantas vezes você já ouviu falar de homens e mulheres de Deus, que Deus mandou ele fazer alguma coisa, mesmo contra a vontade dele, ele foi lá e fez. E depois o milagre foi grande. E depois o resultado foi tremendo. Porque a alma, na verdade, nunca vai saber o que é que está por trás da vontade do Espírito. Jeremias vai lá e desce, lá na casa do oleiro. O que tem na casa do oleiro? Chega lá, você vai ver. A alma é curiosa, ela quer saber o que tem lá. Porque vai que tem um cachorro brabo lá. Eu não vou entrar na casa do oleiro, porque tem um cachorro brabo lá. E por que às vezes Deus não revela o que está depois? Que é para justamente a alma descobrir. E ninguém quer viver a espiritualidade do Espírito, porque não sabe o que vai acontecer depois de você obedecer ao comando do Espírito. Mas eu já estou dizendo que tem uma geração que está vindo aí, que eles não têm medo de obedecer à voz do Espírito. Eles querem ser levados. É aqueles que dizem, já não sou mais eu que vivo, mas a vontade dele que vive em mim. É aqueles que vão chegar um dia, e nós vamos ver isso, eu vou ver com meus olhos, porque eu tenho orado. Pastor, hoje o culto começa a que hora? Às 19 horas. Só tem hora para começar, porque para terminar, não sei se o Espírito vai querer que eu termine 9h30, porque vai que ele quer me levar até 1h da manhã, adorando e buscando, clamando a ele, porque é uma espiritualidade baseada na vontade do Espírito. De finanças? Não, eu sou guiado pelo Espírito. Eu vou sacrificar aquilo que o Espírito me falar. Nós temos uma teologia chamada... É uma teologia, para falar para finanças, liberalidade. A pessoa é liberal para fazer o que ela quer. Porque são pessoas guiadas no... Paulo diz isso. Nós fizemos uma campanha no YouTube recentemente, antes dessa outra, que nós falamos disso. Paulo diz, para que tudo enriqueçais. E ele diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Não é eu ficar perguntando, será que eu vou dar só o meu dízimo, ou uma oferta, ou dízimo, ou isso, aquilo outro. Mas quem vive a vontade do Espírito, pode estar preparado, porque qualquer hora ele chega assim para o jovem rico e diz, dá tudo. E quem é que tem coragem de fazer isso? Só quem vive a espiritualidade Só que ao mesmo tempo eu não posso jogar essa bola para você. É o que eu faço sempre. Eu vou chegar aqui e falar, dá tudo para você receber o milagre, porque você quer barganhar com Deus? Não. No dia que nós levantamos o voto de Ana, que eu disse o quê? Você é que sabe. Se o Espírito falar com você, você faz. Se não falou, então nem faça. Se você discerniu no Espírito que é uma revelação, você faz. Se não, você não faz. Porque as pessoas têm ensinado os outros a levar uma espiritualidade da alma em tudo. E nós queremos que as pessoas vivam a espiritualidade no Espírito, que são guiados pelo Espírito Santo. Graças a Deus eu tenho experimentado isso. Quantas vezes eu já fiz isso? Sacrifícios, tanto de oferta como sacrifício de ajudar pessoas, de fazer muitas coisas, de acordar, de orar. A nossa vida tem sido um sacrifício. Porque nós estamos tentando. Eu também não estou aqui para falar que eu sou super espiritual, que eu ouço o Espírito Santo 24 horas, não. São em momentos cruciais. Mas eu já convenci a minha alma. Você tem que convencer a sua alma que não é ela que reina, que não é ela que governa. O que governa é o Espírito, é a vontade do Espírito. E quando a minha alma está cansada, juntamente com o corpo, eu tenho que adorar, então eu vou ter que adorar. A alma vai ter que arrumar força, vai ter que arrumar jeito, mas ela não vai influenciar a minha adoração e a minha intimidade, a minha comunhão. Quem está me entendendo, diga amém. Do seu interior, dentro de você, vai nascer uma fonte. A palavra sai e toca a alma daquela mulher. Ela diz, então me dá dessa água para beber. Opa, mas não é assim. Chama lá o teu esposo. Não tenho. Sim. 5 você tivestes, e o que você está agora não é teu. Não basta só a sede, não.
você tem que buscar. Eu vou ficar por aqui, dizendo que dentro de você, no seu espírito, copo de ouro, antes que o copo de ouro se quebre, comunhão, preenchimento do espírito, nível de glória, que dentro de você. Se você conseguir adorar hoje e encher isso daqui, de adoração, de louvor, aí já é uma outra coisa. Isso aqui vai transbordar. E o que sai daqui, junto com a outra água do Espírito, como dois rios que se juntam, vai trazer cura para a sua alma. Enfermidades e doenças serão curadas também, porque esse rio, dessas águas, aonde elas passam, levam cura, prosperidade, transformação, multiplicação. O coração é o altar aonde saem as águas. Jesus estava falando isso para aquela mulher. Eu quero te dar uma água, mulher, que vai gerar em você uma fonte, nunca mais. Já pensou nisso, irmão? Você já pensou Deus ativar no seu espírito hoje uma bênção? Uma bênção que vai fluir, que nunca mais você vai precisar de água? Um dia eu tenho uma mensagem lá no YouTube, que eu falo sobre isso, só que não nessa profundidade, mais simples. Qual é a diferença do copo de água para uma fonte? O copo de água, eu estou aqui com sede, vem e bebo. Vai dar sede de novo, não vai? Vou beber. A fonte, ela jorra sem parar, então não vai mais ter sede. Eu não vou ter que fazer aquela mecânica toda. O que é uma pessoa que está vivendo uma fonte na vida amorosa? Está satisfeita, feliz como está. O que é uma pessoa que está vivendo o nível do Espírito? Porque é no Espírito que está a fonte, não na alma. Na alma você tem programações. Na alma você tem um negócio chamado salário, sim ou não? Todo mês você tem, falando financeiramente. Só que esse salário, tem pessoas que gastam ele, e gasta, e acaba. Aí no outro mês, com toda aquela mecânica de ir lá buscar. Mas imagina agora Deus te dar uma fonte que nunca mais acabe o financeiro. Que pelo contrário, de mês em mês esse negócio vai fluindo, sem parar, transborda. É tanta água que vai se cumprir o que Ezequiel diz. Essa água é tanta que ela vai sair, vai tocar a alma, vai tocar e vai tocar outras pessoas. Vai ser tanto que vai tocar outras pessoas. Pastor, como é que, aonde está essa bênção? Espírito. A minha pregação às vezes toca a sua alma, mas para algumas pessoas às vezes toca o Espírito. Eu não sei em quem eu estou tocando agora. E tem pessoas que não tocam nada, porque entra no ouvido e sai no outro, que perdem a revelação. Imagina, irmão, um fluir no Espírito hoje, que vai jorrar essas águas, e as enfermidades vão ser curadas e nunca mais vão voltar. Nunca mais, pastor, tomei remédio, porque nasceu-se uma fonte dentro dessas pessoas. Uma fonte que jorra saúde, cura. Ai, pastor, estava tão depressivo, tão deprimido, triste, mas de repente você foi ativado no teu espírito, e as águas fluiu, e você agora está alegre, feliz, mesmo sem motivos para estar alegre e feliz, porque dentro de você tem uma fonte. Isso a religião não te dá. Isso a teologia não pode te dar. Isso é um desenvolver da tua comunhão, do teu casamento com Cristo. Pastor, aquilo que eu estou fazendo não está dando certo, então você tem que rever o que é que você está fazendo. Uma vez uma irmã falou: pastor, uma irmã que estava em processo de libertação, ela manifestava todos os demônios que você pensava, e a alma, ela procura mecanismo para resolver. Então, pastor, aí eu ensinei ela: ó, quando isso acontecer, você vai fazer assim, 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 porque na Bíblia está assim, tal. Pergunta se ela fez alguma coisa. Nada. Ai, pastor, o capeta apareceu lá para mim, eu peguei logo a harpa, cantei uns 3 corinhos de fogo, aí que ele ficou mais bravo. Falei: mamãe, mas não é você cantar 3 corinhos de fogo, o demônio não tem medo de 3 corinhos de fogo, não. Ah, não, pastor, mas depois eu cantei mais 2 de sangue, aí que ele ficou mais bravo ainda. Não é para você cantar 2 corinhos de... ele não quer saber de adoração.
Aí eu falei, ele tem medo de gente com autoridade, que sabe quem eles são em Cristo. É o rio que flui dentro de você, minha irmã. É a autoridade que sai do teu espírito, não uma espiritualidade da alma. Porque alguém um dia disse para você que 3 corinhos de fogo expulsa o capeta. Não é isso. É a autoridade no teu espírito. É você saber quem você é e deixar o diabo bem convencido de quem você é. Não é assim com o batismo com o Espírito Santo em muitos lugares? Não, eu fiquei sabendo que para ser batizado com o Espírito Santo tem que glória, até a língua enrolar e ser batizado. Tem gente que deu certo, sabia? Deus estava entendendo, deu certo. E tem gente que não. Mas eu quero que você entenda que são mecânicas da alma que podem dar certo ou não. Por isso que você tem que receber uma revelação aonde? No Espírito, de tudo. No Espírito você recebe comandos, faça isso, vai lá, ora assim, aquilo, outro. Eu preguei aqui nessa campanha, o Espírito intercede junto com nós, em uma aliança profunda, em um casamento, ele interpreta até os gemidos da sua alma. Eu disse aqui na última pregação, a alma que às vezes não consegue explicar o que ela está sentindo, o próprio Espírito, por causa que agora esse ser, ele não é mais tripartido, é um ser único, é juntos eles se comunicam um com o outro. Agora é uma comunhão plena, não é mais um ser individual, é uma comunhão completa. E além dessa comunhão completa, dentro do Espírito, no cálice de ouro, no copo de ouro, está a essência do Espírito Santo que emana esse rio. Agora a alma, ela recebe um discipulador. Você, alma, não ficará órfã. Eu vou enviar o Paracletos, o Consolador, aquele que sempre vai te consolar nos momentos tristes. Mas para você receber essa consolação, você tem que viver a espiritualidade do Espírito. É o ideal que nós poderíamos fazer, não é ficar só numa pregação dessa, é criar uma campanha, um propósito, um exercício de fé, para a gente desenvolver a nossa comunhão. Mas como às vezes você não tem tanto tempo para gastar tantas horas orando, adorando, buscando, desenvolvendo essa comunhão, pega aí, joga. Desenvolvendo essa comunhão, você tem que ser inteligente. Hoje é dia de culto, então eu vou aproveitar as horas que eu fico na igreja no culto e vou desenvolver a minha comunhão. Mas também você pode estar lá no trabalho, enquanto você está fazendo alguma coisa, você está falando com Ele, você está conversando com Ele. Oi, Espírito Santo, bom dia, Espírito Santo, traz mais águas, flui mais dentro de mim. O nosso problema é isso, que o mesmo ritual do casamento, que já se tornou uma rotina, isso se transforma na vida com Deus. Quando você tem a necessidade de ripa na chulipa com a irmã, aí você busca. Tem crente assim que está dentro da igreja, está ouvindo eu pregar, está vendo as orações, está vendo tudo, mas na verdade dentro dele só ativa a vontade, a necessidade quando o negócio aperta, quando saiu do controle da alma o problema. Mas não era para ser assim, era para ser diferente, era para ser um relacionamento contínuo e direto. E por que que só eu, por que que só os pastores, os obreiros têm que despertar essa comunhão? Por que que vocês também não fazem isso? E nós que fazemos isso, para dar essa água que nós recebemos de Deus para passar para vocês, muitas vezes não somos honrados, pelo contrário, somos xingados, criticados e muitas coisas mais. Mas o que nós temos feito é gerar essa água no nosso espírito para passar para vocês. Se eu for falar quantas horas de jejum, de oração que eu já passei na minha vida cristã, ah, pastor, que pregação bonita, tu não sabe o quanto que eu já investi em livro, em conhecimento, em coisas, para passar isso aqui hoje para você. Só que você prefere valorizar aqueles que atuam na alma, porque tem uma palavra para a sua alma.
nunca toca o teu espírito. Eu não vou parar de criticar, irmãos, muitos dos profetas do Facebook, viu? Só revelação e profecia que toca a alma. Que depois você precisa de água de novo e vai lá. Aí eles viram um controle, uma manipulação para sempre você ficar necessitando deles, da oração forte deles. Ai, doeu minha unha aqui, eu vou lá no profeta. O profeta ora por minha unha, cura. Ai, doeu de novo. É um modelo de igreja que não desenvolve águas no espírito, na intimidade. Que sempre vai precisar desses mecanismos que a alma constrói. Você vai vencer, você vai prosperar, Se você não desenvolver a comunhão, você não prospera, você não é curado, você não é nada, irmão. Vou ficar por aqui, já enchi o saco demais. Amém? E agora nós vamos orar. Olhe para mim. Depois daquela mulher de ter falado sobre os montes, não adora, não é aqui, é espírito em verdade. Sabe o que aquela mulher disse? Mas Senhor, nós estamos esperando o Messias, e quando ele vir, ele vai fazer tudo isso que o Senhor falou. A alma ainda não tinha captado. Sabe o que Jesus disse? Mulher, sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias. Meu Deus, eu estou falando com ele. Vou avisar todo mundo que eu tive uma revelação do Messias. Foi uma descoberta para ela. Em todos os cultos, domingo de manhã, 9 horas da manhã, na segunda-feira, 7h30 da noite, e na quinta-feira, 7h30 da noite, nós vamos pegar esse gancho aqui, e todos os cultos nós vamos gastar 1 hora. Quantas horas? De louvor, oração e adoração, para ativar no espírito das pessoas essa fonte chamada comunhão. Então, a partir da próxima segunda-feira que vem, nós já pegamos um embalo aqui, e aí nós fazemos também ministrações de imposição de mãos para quem quer receber dessas fontes. E eu vou conversar com os irmãos, com os obreiros aqui, para a gente já começar a orar e jejuar. Para quê? Para ativar essas fontes em vocês. Para quando nós orarmos por vocês e vocês entrar nessa comunhão com Deus, essa fonte ser ativada na tua vida financeira, no teu casamento, na tua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida. Quem topa isso, irmão? Vai dar certinho. Amém? Então se prepare para isso. Busque a comunhão. Nós vamos estar em consagração e oração, para que essas águas que nós já temos no nosso espírito de revelação, de unção, de crescimento, de prosperidade, essas águas toquem em você também, e você também gerar isso no teu espírito. É só através da comunhão. Amém? Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre.
Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.